Recebemos no nosso estúdio, com muita honra, o Dr. Lucas Freitas, um advogado especializado no âmbito empresarial, para falar de uma coisa que tem muita ligação aqui com a nossa região, né? A importância do planejamento sucessório patrimonial. Aqui em Santos, muitas empresas são tradicionais, vai passando de vô para neto, para o filho, e vai indo, e a gente acompanha e vai vendo, nem todo mundo sabe gerir da melhor forma, nem tudo sabe lidar da melhor forma, e as pessoas vão aprendendo com os erros, com os acertos. Por isso que o Lucas sugeriu esse tema, para que a gente possa discorrer da melhor forma e mostrar para você, telespectador, ainda mais quem tem empresa, se é possível ou não a gente fazer um planejamento melhor para ser mais assertivo. Um prazer estar contigo, Lucas. Prazer todo meu, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Agora eu queria começar entendendo, e as pessoas também, o que significa esse planejamento sucessório patrimonial e por que ele é tão importante para essas empresas e famílias se anteciparem, né? Perfeito. O planejamento patrimonial, também chamado de planejamento sucessório, você traz para o evento presente um evento futuro. Tá. Certo? Então você tem a possibilidade de, enquanto está vivo, planejar sua sucessão, planejar eventual inventário. Então ele muitas vezes facilita o inventário. É o que a gente chama, dentro do planejamento tributário, a gente tem um triângulo, certo? Que faz parte desse planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Esse triângulo, a gente sempre trabalha com as três pontas. Ele serve para proteger esses três vértices do triângulo. Certo? Então, quais são esses vértices? No primeiro momento, a gente sempre fala do planejamento sucessório em si, que é você proteger o que é seu, proteger seus bens, proteger os bens da sua família. Certo? Então, quando a gente trabalha com esse planejamento sucessório, você pode criar regramento enquanto você está vivo. Então, por exemplo, você tem uma empresa, certo? Dentro da sua empresa você tem 2 filhos. Então você tem aquele seu filho que foi criado dentro do estabelecimento empresarial. Esse seu filho ele foi desde muito cedo criado embaixo da sua asa, então ele viveu dentro da empresa, ele sabe como funciona, sabe o regramento. E você tem um outro filho que você ama igual, mas esse outro filho, ele é um surfista, certo? Então, nada contra o surfista, eu também surfo, mas ele não sabe como funciona a empresa, não tá tão ligado ao nunca negócio. Participou de votação, tá? Então, dentro do planejamento sucessório, isso permite você criar uma empresa, tá? Que, por exemplo, você cria uma holding. Uma holding. Exato. E essa empresa você faz o regramento, então você pode dividir cotas com poder de votação e cotas sem poder de votação. Os 2 filhos recebem a mesma quantidade de cotas da época do seu falecimento, mas o filho que também é empresário, ele concentra dentro dele o poder de gestão da empresa. Então isso facilita no âmbito de um falecimento, no âmbito da necessidade da sucessão, facilita essa transição. Evitar uma crise gigantesca que acontece muito, né? Exato, principalmente em empresas familiares. Temos um exemplo próximo nosso, que foi o Silvio Santos. O grupo Silvio Santos é uma holding, e dentro do grupo tem o SBT, a Jequiti, todas as empresas dele, e ele já deixou tudo preparado para evitar o que, por exemplo, aconteceu com outro artista, o Gugu Liberato, que não estava planejado, e aí entrou uma briga da família. É mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente... Claro que dentro de um inventário, por mais que seja unida a sua família, sempre tem um ou outro problema, uma outra discussão. Isso não só para... A gente está falando, deu o exemplo do Gugu, deu o exemplo do Silvio Santos, mas não só para empresas de grande porte, para a gente está falando também de multimilionários, certo? Num inventário de uma pessoa comum, do que a gente chama do brasileiro médio, sempre tem uma discussão por conta de um terreno, uma discussão por conta de uma joia. Verdade. Então é bom, imagina se esse pai, essa mãe, ainda vivo, tivesse lá e pudesse falar, não, olha, essa joia fica para você, mas eu tenho esse outro bracelete que vai para você. O planejamento sucessório é isso, só que em larga escala. Isso é muito interessante. A holding, muita gente tem aí já uma imagem de que é só para quem tem um número X de patrimônio, uma empresa que fatura tantos milhões. Então, se eu tenho uma lojinha, um negocinho menor, um carro na família, já daria para fazer. Sim. Muita gente ouve esse planejamento patrimonial, planejamento sucessório e já pensa em holding. Ela fala, muitos clientes, inclusive, já vêm para você falando, doutor, eu quero criar uma holding.
Certo? Calma. A holding, ela é sim uma ferramenta de organização muito importante, mas ela é isso, ela é uma ferramenta dentro do planejamento sucessório. A gente também pode trabalhar com inventário, pode trabalhar com seguro de vida. Se você fizer um seguro de vida, você pode fazer o cálculo para que esse seguro de vida preveja os custos do inventário. Certo? Então, na época do falecimento, você acaba tendo um custo que tende a zero. Ou seja, cada caso é um caso, tem que ser analisado de forma individual, né? O que eu gosto bastante de falar é você já deve ter ouvido essa expressão também, é uma expressão conhecida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É verdade. Certo? Então, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser estudado, para também não sair criando várias empresas numa situação que às vezes não é necessária. Quando se fala em surpresas fiscais, acontece muito, né? Uhum. Que forma você acha que as empresas poderiam reavaliar as estratégias nesse momento de sucessão? Perfeito. Bom, a gente está aí por isso que é um tema tão novo, né? tão importante atualmente. A gente está com o advindo do novo Código Tributário, está tendo essas mudanças, ele está sendo votado em blocos. Então, nós advogados, nós temos que sempre estar, e também todo mundo, né? É importante, todo mundo paga tributo, está sempre olhando, está sempre verificando, se atualizando sobre essas alterações. Um dos exemplos foi a emenda constitucional 132, tá? Que já foi votada, já entra em vigor agora. Ela é do ano passado, 2023. Tá? O que diz essa emenda constitucional? Ela muda o ITCMD. O ITCMD é o imposto de transmissão para operações não onerosas, ou seja, para operações gratuitas. Então, do falecimento da herança, você paga ITCMD. De uma doação, você paga ITCMD. Tá? Hoje em dia, no estado de São Paulo, o ITCMD é de 4%. Então, você vai pagar 4% dentro de uma transmissão não onerosa. A emenda constitucional 132, ela já aceitou, então isso já é uma regra que está valendo, só falta a gente estar aguardando os estados se adequarem a esse regulamento já vigente, para um aumento proporcional do ITCMD. Onde já é assim, a gente pode olhar, não precisa olhar longe, nosso vizinho aqui, o Rio de Janeiro, o ITCMD ele vai de 4% a 8%. Certo? Então, mais um exemplo de que, poxa, eu não preciso necessariamente sair correndo e criar uma holding e pronto, está tudo certo. Porque Entendi. Se eu fizer uma simples doação em vida, agora, com os meus bens, faço uma doação em vida, que é uma coisa super simples de fazer, é o básico do planejamento patrimonial, mas também se encaixa em planejamento sucessório. Se eu fizer uma doação em vida, eu posso estar economizando aí, agora, 4% de TCMD. Não sabia disso. Muito bom. Por isso que é bom a gente estar bem informado, porque às vezes tem coisas que não chegam para as pessoas, né? Essa entrevista é boa porque o pessoal vai conseguir se informar ainda melhor. Em que situações o planejamento sucessório ele pode ser decisivo para evitar litígios familiares muito comuns, disputas de herança, que possam acabar comprometendo o negócio, né, ali da família? Com certeza, Cláudio. O papel do advogado, isso é uma das coisas que eu mais amo da profissão. O papel do advogado empresarial, dentro de um planejamento sucessório, quando eu crio uma holding, eu crio um regramento daquela empresa. Então, o advogado ele tem ali um papel de um microlegislador. Tá. Ali dentro do contrato social, aí do acordo de sócios ou do estatuto social e do acordo de acionistas, se for uma SA, eu posso criar o regramento. Então, eu vou falar ali o que acontece em situação de conflito, como que aquele conflito é resolvido. Um dos meus herdeiros vai querer sair da empresa. Tá? Ele vai sair da empresa, então como que vai se dar essa saída? Com qual base de cálculo a gente vai usar para precificar as cotas? Eu não posso descapitalizar a minha empresa, então em quanto tempo que vai ser realizado esse pagamento? Todo esse regramento eu posso elaborar e aplicar dentro dessa holding. E essa holding, se eu tenho uma empresa, ou se eu tenho 10, 20 empresas, porque hoje em dia aqui na cidade, em Santos, está ficando cada vez mais comum a figura do multiempresário, dentro do mesmo segmento ou em segmentos diferentes, essa holding ela vai concentrar a gestão. Certo? Então também um facilitador para essa gestão empresarial. Centralizada. Eu tenho que tomar conta de uma empresa em vez de tomar conta de 5, 10, 20 empresas. Muito bom, muito bom. E aí, para um empresário que ainda não começou a ter essa visão de planejar a sua sucessão, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Uhum. Nós estamos aqui hoje, não sabemos o que vai acontecer depois. É importante você pensar nesse bem que você tem na empresa, no seu negócio e na sua família, para evitar esses problemas. Quais
os primeiros passos? O empresário identificou que ele precisa, ele entendeu que é necessário ele fazer isso. Como que ele começa a pensar nisso? Perfeito. O planejamento patrimonial, planejamento sucessório, ele é sempre... Eu gosto de falar que a gente trabalha com 6 mãos, certo? Por quê? Porque tem a figura do empresário. Tá. O empresário conhece melhor do que ninguém o negócio dele, conhece melhor do que ninguém a família dele. Tem a figura do contador, porque todo bom empresário precisa de um bom contador. É verdade. E também tem a figura do advogado, que através dessa comunhão de energias, a gente vai, no primeiro momento, entender a realidade daquele empresário, tanto a realidade financeira, a realidade patrimonial, quanto a realidade familiar. O que esse empresário quer? Atualmente tem brigas na família, ele pode prever brigas futuras na família. Quais são os principais bens? Certo? Quais são as empresas, quais são os segmentos que ele trabalha. E a partir disso a gente realiza esse estudo e dá início a esse planejamento patrimonial. Tem ferramentas novas, estratégias que otimizam esse processo do planejamento? Com certeza, inclusive, hoje em dia, com o advento da tecnologia, tem empresas, tem softwares que utilizam dessa IA para você conseguir ter uma visão antecipatória. Então, você consegue realizar essa análise comparativa de quanto você gastaria num inventário, certo? Hoje, se eu falecer, o Lucas falecer hoje, quanto que eu vou gastar no inventário e quanto que eu vou gastar nesse inventário se os meus bens que hoje estão na pessoa física estiverem numa empresa, numa holding, como que eu vou fazer e organizar isso. Ou seja, quem se antecipa, se planeja, não tem dor de cabeça. Ou evita, diminui, né? Com certeza. Evitar, a gente sempre busca faz evitar. o máximo, né, Lucas? Olha, esse planejamento sucessório, ele, como o Lucas falou no começo da entrevista pra gente, ele não beneficia apenas grandes corporações. Às vezes o empresário menor, ele tem ainda mais importância, porque às vezes é um negócio pequeno, mas que a família depende muito daquilo. Então você fazer esse planejamento é importantíssimo, não é? A questão tributária está sempre mudando, então os advogados têm que estar sempre se atualizando, e nós também. Você falou da contabilidade, o quanto que é importante você ter um bom contador e ter um pouco de noção também, né, da contabilidade, né? Tentar entender sobre as leis também, para entender o advogado, e a gente está sempre aprendendo. Então é importante você que tem amor pelo seu negócio, pela sua família também, porque quando você se planeja, você está tendo amor pela sua família, você não vai querer ver eles naquela situação que a gente acaba acompanhando tanto, né, às vezes por amigos ou na mídia. Não é verdade, Lucas? Com certeza, com certeza. Você falou inclusive da figura do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. É muito comum, quando você tem uma pequena empresa ou algo do tipo, você ter bens em nome da sua pessoa física. Então eu tenho imóveis, eu tenho veículos, eu tenho investimentos na minha pessoa física. Muitas vezes é mais interessante você pagar uma carga tributária de uma pessoa jurídica, então realizar essa transmissão para... isso dentro da lei, claro, você conseguir uma economia tributária. Olha só, muito bom. Quero agradecer você pela participação. Vamos precisar ter outras conversas sobre outros temas. Perfeito, Cláudio. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Muito obrigado pelo convite. Dr. Lucas Freitas aqui no programa. Você consegue assistir a entrevista completa no nosso canal do YouTube.